5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly! This is called gravity. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quark Podcast. Agora, para você que tá chegando, esse é um novo formato que a gente tem aqui, né? Então, quem já tá assistindo aí já faz algum tempo que a gente tá em vídeo, mas para quem não conhece, o professor Paulo, né? O professor Paulo é a nossa cobaia desde do primeiro Quark Tchau, e ele tá aí para conversar com a gente aqui um pouco sobre o Prêmio Nobel de Física, né? Então ele acabou saindo essa semana que a gente tá gravando. A semana que vocês estão escutando esse episódio, assistindo, pelo menos que ele foi lançado, ele é uma semana após a divulgação desse prêmio, né? Então aí a gente convidou o professor para estar gravando com a gente aqui. E se vocês não escutaram, não acompanharam o episódio que a gente gravou com ele sobre o mesmo assunto, sobre a computação quântica, é o episódio 7, você volta aí um tempinho na timeline da nossa divulgação e acompanha aí, que eu acredito que eles vão ser complementares, né? Então, e aí, além do professor, a gente tá aqui com o Raulzito, o Fefe e o Luiz estão ausentes, então ainda bem que a gente tem mais membros, que a gente consegue fazer esse equilíbrio. Eu fico sozinho, quem vai gravar não fica sozinho, então a gente sempre tá aqui pra fazer o conteúdo pra vocês. Então, agora provavelmente só no próximo alinhamento planetário pra gente conseguir reunir os 4 membros juntos na mesma gravação. É tipo banda, a gente ensaia quando pode e grava quando dá. Toca quando dá. E além disso, a gente quer agradecer, né, que quem tá chegando aí, quem veio pelo professor Paulo, porque é importante falar isso, porque a gente tem um públicozinho ali, mas tem as pessoas, o professor Paulo é popular, então... O Paulo é pop? Paulo é pop. Mais ou menos. Então quem veio pelo professor Paulo aí, seja bem-vindo, e espero que gostem desse conteúdo que a gente produz aqui. Se quiserem nos seguir nas nossas redes sociais aí, a gente tem Instagram e TikTok, então a gente solta nosso conteúdo aí, principalmente nessas mídias sociais aí. Então aproveita e já segue. Oi? Que dancinha? Você viu o corte que eu soltei sobre as dancinhas? O Luciano e as dancinhas são um assunto meio sensível. Não, eu não faço dancinha. A não ser que seja por uma boa finalidade. Por enquanto, ainda tô Um prêmio Nobel? Opa. Uma causa Nobel? O Nobel da causa paz. Nobel? O Luciano fez a dancinha pra... Acabar com as discussões políticas... Não, acabar com as discussões políticas nos grupos de zap das famílias brasileiras, velho. Imagine, só solta uma dancinha. É importante. Então, além disso, né, aí, Raulzito, conte pra nós, que mais a gente tem de novidade aqui? Chegando com os nossos recados paroquiais, né, a gente não pode esquecer da nossa querida e... Pera aí, calma aí, antes de falar dela, eu quero perguntar, professor, o senhor conhece a Doppel Store? Não conheço. É de quem é essa? Não conhece? Então a Doppel Store é a nossa parceira aqui no Quark Podcast. Parabéns. É uma loja de roupa de divulgação científica. Então, a hora que o senhor tiver um tempinho, entra pelo nosso link. Então, pelo nosso link. Inclusive eu tô com uma camisa, não é deles, mas é referência, ó. Olha, ó. Olha aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Se já tivesse chegado minha camiseta, eu também estaria com ela, mas ainda não chegou. Então aí a gente tá na aguardo pra chegar e começar a gravar com ela. Pô, então vamos dar uma olhada lá. Então pra vocês que não... Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada lá, entra no link que deve estar na descrição ou no Spotify, se você está ouvindo no Spotify, se você está assistindo no YouTube. A Doppel Store é uma loja de divulgação científica com várias camisetas maneiras para vocês acompanharem lá e vestirem e divulgarem ciência, que é o propósito aqui do nosso podcast e também da Quark. Um abraço pra galera da Doppel. E eu acho que é mais ou menos isso. Além disso, Raulzito, deixa o convite para as pessoas nos acompanharem aí aquele clássico do Spotify. Classificação. Nós temos
tivemos nessas últimas semanas um engajamento muito legal nas nossas mídias. Não sei se por conta do tema do último episódio, que foi as eleições, mas também, né, tem sido um público muito fiel. E a gente sempre reforça que se você gosta do conteúdo, se você acompanha nosso trabalho e gosta do que está sendo produzido, a sua opinião ela é essencialmente necessária. Como que você pode expressar a sua opinião? Através dos comentários nas nossas publicações, em todas as nossas redes sociais, seja o Instagram, o TikTok. Se você tem o hábito de assistir os episódios pelo YouTube, você também pode interagir por lá, né? A classificação no Spotify ela é marcada com estrelinha, se você quiser deixar lá no nosso perfil do Spotify, classificar o episódio ao seu gosto, né? Você pode dar de 1 a 5 estrelas, também sempre é muito bem-vindo. E todas as críticas, sugestões, perguntas, o Lu abriu uma caixinha de perguntas na data de ontem no nosso Instagram lá para dúvidas e participações. A interatividade de vocês sempre é muito bem-vinda porque ajuda a ser notado nosso trabalho também pelos algoritmos das redes sociais. Então, toda a participação é importante. Se você tem alguma contribuição, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, é fundamentalmente importante que você deixe seu like, que você curta, que você compartilhe com os seus amigos, né? E pode jogar no grupo da família também, divulgação científica nunca é demais. Opa! E lembrando também que, além dessa interação, falando, né, justamente dessa interação que a gente tem lá no Instagram, essa série de Nobios aí, eu vou falar a verdade, é eu que puxo as ideias aí, então eu tomei a liberdade da gente fazer a série do Nobel, e aí vocês que acompanham a gente que deram essa motivação aí, porque eu deixei interação lá, vocês que votaram, então vocês pediram, vocês estão tendo, esse é a interação que a gente quer de vocês. Então, deixar o agradecimento e vamos pro episódio. Aqui, voltamos pro tema desse episódio aqui, que é, né, o Nobel de Física desse ano, de 2022, para você que está assistindo mais tarde, que é basicamente sobre os fótons entrelaçados e que estabeleceram uma relação ali, eles quebraram a desigualdade de Bell, mas isso aí quem vai explicar melhor pra gente é o professor Paulo, né? Mas então, como esse é o primeiro episódio da nossa série sobre os prêmios Nobel, é bom, acho que a gente dá um contexto de por quê, o que é, onde é que surgiu, quem que foi o Nobel. Então, o Raulzito pode começar com a palavra aí e dizer um pouco mais sobre esse assunto pra gente. O prêmio Nobel sempre foi uma parada que me intrigou quando eu era mais novo, antes mesmo de ser, né, de estar dentro da academia, né? Porque era muito curioso para mim quais são os critérios que definem, né, o que é mais importante dentro da academia, por que tal cientista ganha, por que determinada pesquisa ou determinado texto ganha, né? Para quem não sabe, o Nobel ele é um conjunto de 6 prêmios internacionais que são anuais, e eles são concedidos em várias categorias por instituições centradas principalmente na Noruega e na Suécia, né? Essas instituições elas são de pesquisa de cunho científico, né, mais amplo no sentido do campo, porque elas exploram campos como a química, a literatura, né, a física, a fisiologia, a medicina, e também tem o Nobel da Paz, que acabou sendo muito famoso, né, que é um dos mais, né, notados, assim, um dos que é mais lembrados em alguns momentos diferentes da história, né? Uhum. E o Nobel ele foi, né, concebido ainda no finalzinho do século XIX. A primeira premiação do Nobel ela só acontece já no século XX, 1901, né? Mas ela foi uma das últimas aspirações de um cientista sueco chamado Alfred Nobel, né, que estabeleceu os prêmios lá em 1895 ainda, né? E essa primeira entrega ela aconteceu lá em 1901, né? E também tem lá em 1968, bem depois já, com os prêmios bem estabilizados, você tem o prêmio de Ciências Econômicas em memória a Alfred Nobel, que foi estabelecido, né, pelo Sveriges Riksbank, também que é um desmembramento dessa categoria de prêmios. E qual que é o grande intento por trás dessas organizações, dessas agremiações de prêmios, né? É estabelecer dentro da comunidade científica um reconhecimento, né, e uma titulação muito específica no caráter de não só de relevância como de importância, mas também de divulgação dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos em diferentes campos, em diferentes lugares do mundo, né? Você tem o Prêmio Nobel sendo considerado ao longo desses últimos 100 e poucos anos aí, como talvez o mais prestigiado prêmio que é disponibilizado tanto nas áreas da literatura, da medicina, da física, da química, né, e do próprio ativismo pela paz, né, o que movimenta uma série de instituições governamentais e não governamentais, de figuras públicas, a desenvolverem projetos, né, não só dentro do campo científico, mas também no campo de atuação social,
né, para tentar mudar um pouco as situações de calamidade mais extremas do planeta, no sentido de buscar opções, né, e buscar recursos para tentar mudar aquilo que está sendo nocivo ou prejudicial dentro das nossas aspirações sociais aqui enquanto humanidade. Então, essa organização desse prêmio, ela passa também pelo seu caráter cerimonial, porque é realizada uma cerimônia, né, geralmente em Estocolmo, né, e quando é feita essa cerimônia, também são divulgados uma série de pesquisas que boa parte da comunidade não tem acesso, não só em caráter, né, mais leigo, mas da própria comunidade científica. Hoje, se você perguntar para qualquer cientista que esteja no campo do doutorado, campo de mestrado, ou que esteja dentro da academia, né, quem foram todos os indicados para os Nobels dessa última semana, dificilmente a pessoa vai conseguir responder, né? A gente mal lembra dos filmes que concorrem ao Oscar de melhor filme quando está tendo cerimônia do Oscar, né? Quem dirá, né, dos prêmios Nobel. Mas é uma premiação que ela é importante, como eu falei, não só pelo seu caráter de divulgação mesmo científica e de divulgação de movimentos que estão trabalhando em prol, não necessariamente ou não exclusivamente da paz, né, mas como movimentos sociais mesmo, né, mas também é uma forma de demarcar a importância que a ciência ainda permanece em nossa sociedade, né? É um prêmio de mais de 100 anos, é um prêmio que circula nos meios acadêmicos há mais de 100 anos e é mantido fielmente, é uma cerimônia que é muito, né, metódica, mas muito regular também, né? Então, o Nobel, ele acabou sendo, e ele é um dos principais vitrines quando a gente fala de divulgação científica no mundo, né? Porque dentro daquelas semanas que antecedem a divulgação dos vencedores, né, é feita uma extensa propaganda dos trabalhos que estão concorrendo. Então eu acho que é fundamental a gente lembrar, né, em como o Nobel ele também representa não só uma premiação, mas também uma divulgação daquilo que está sendo desenvolvido enquanto trabalho científico em diferentes campos, né? A gente teve nesses últimos anos uma pandemia global e viu como também os avanços nos campos científicos, principalmente dentro das áreas da medicina, foram essenciais para o combate a essa pandemia. Alguns estudos sociais também foram muito importantes para entender o comportamento das pessoas dentro desses ambientes de mais risco, né? Até o próprio fornecimento de subsídios e estruturas base para as pessoas que estavam trabalhando no combate à pandemia foi um ponto a ser analisado em torno desses últimos acontecimentos dos últimos 3 anos aí. Então, pensar o Nobel como, né, um acontecimento, como um marco dentro do campo científico é muito importante. Mas entender o que ele representa e como ele se manifesta também é. Né? Eu acho que a gente está trazendo um nicho bastante específico, né, que é o Prêmio Nobel de Física, mas assim, num caráter bem dinâmico, num caráter bem didático, né, é uma especificidade que ela se aplica aos demais campos do Prêmio Nobel também, porque a gente está falando essencialmente de divulgação científica, a gente está falando essencialmente de mostrar para o mundo o que a ciência está fazendo, né? Porque muita gente não tem acesso a essa informação, seja por conta de uma logística de vida, né, muito corrida por conta do trabalho, seja por uma logística de vida de estudos muito direcionados em determinados temas que não te permitem conseguir explorar um pouco os outros campos, né? Então o Nobel ele acaba sendo essa ferramenta para a gente, né? Assim, eu gosto do paralelo com o Oscar por causa disso, assim, né? Porque quando a gente tem um gosto muito específico para filme, a gente não está tendo tempo de assistir filme. Na época do Oscar parece que o cinema está muito em evidência, então a gente conhece, mas esse filme está concorrendo ao Oscar, esse determinado fulano está concorrendo ao Nobel, né? Então acho que esse paralelo é muito bacana, porque as premiações elas têm esse caráter, né, de premiar mesmo, no sentido literal, né, os pesquisadores, mas também tem de expor o trabalho deles para uma série de pessoas que não tinham acesso antes. Né? Então, eu confesso que eu nunca parei para acompanhar direitinho assim, o Nobel. Esse foi o ano que eu descobri, nossa, que dia que vai sair o Nobel? Daí eu fui lá, dei um Google e era justamente essa semana. E aí eu fui lá e comecei, essa semana foi a que eu acompanhei certinho o que tava saindo ali, quem foram os vencedores, os laureados. Pelo menos antes de eu começar a fazer a faculdade, eu não prestava muita atenção. O primeiro ano que eu estava na faculdade foi a descoberta das ondas gravitacionais, por comprovação experimental, né, no LIGO. Então, a partir daí eu comecei a ter um contato mais especificamente com os nobres da física, mas o restante eu não dava muita atenção. Esse ano eu acredito que até pelo Quark, né, a gente dá uma ampliada nos horizontes aí, como é importante a gente ter essa interdisciplinaridade.
que a gente conversa tanto, então é uma coisa bem da hora. E sobre o Nobel, eu lembro que tinha alguma relação dele ter criado o prêmio Nobel pra se... como que eu faço pra... o Alfred Nobel foi o inventor da dinamite, né? TNT e tal. Acredito que a família dele era muito ligada com o nome, né? O Nobel tinha muita relação com destruição e tal. Então, posso estar errado, mas pelo que eu lembro que eu tinha estudado da história sobre o surgimento do prêmio Nobel, foi uma forma dele amenizar isso daí, de dedicar às outras... Você vê que interessante, o Nobel ele tem cerca de 355 invenções patenteadas no seu nome, mas ele é muito lembrado por conta da dinamite, né? A gente ignora todas as outras 300 e tantas, né? E tem essa questão do amenizar, vamos dizer, o mal que essas invenções puderam ou causaram à humanidade, né? Ele faleceu com 63 anos, eu acho, 62 ou 63 anos, né? E ele deixou boa parte dos recursos e dos bens que ele tinha, né? Os números não oficiais apontam ali para cerca de 90% de tudo que ele tinha ficou dedicado a estabelecer os 5 primeiros prêmios Nobel, né? Que ele falou que era uma vontade que ele tinha de reconstruir a academia naquele momento, né? De pensar, de reconstruir a academia, né? Não, mas de repensar a academia naquele momento, no sentido de se perceber enquanto desenvolvedores do campo de pesquisa científico e humano, né? E como essa ciência ela poderia ser benéfica ou maléfica, dadas as devidas proporções, né? Dos avanços dentro desses trabalhos que eram realizados, assim, né? Então, o Nobel ele teve, né? Deixou todo esse patrimônio, né? Já visando a criação desse prêmio, né? E ela já tinha até nomeado uma comissão, né? Um comitê dentro da Noruega para ficar responsável, né? Por essa organização, né? E até a própria Fundação Nobel, depois que foi tocada pela família dele, que foi organizada, né, por um grupo de pessoas que também foi designada por ele ainda em testamento, né, deixou uma série de regras e normativas que vêm sendo seguidas até hoje, né. Por exemplo, eu não sabia que não existe Nobel póstumo, né, você não pode dar um prêmio Nobel para uma pessoa que já morreu, eu não sabia disso. Nem nome, né, de matemática, daí... mas é incrível que com a matemática é outra. Essa é outra treta, né. E daí tem assim, que daí lá no Nobel, se você pode receber o prêmio, mas se você morrer antes de receber, ele ainda vai ser apresentado no teu nome. Então, tem uma série de pormenores assim dentro da organização do prêmio. E isso tudo o Alfred Nobel deixou, tudo não, mas boa parte desses encaminhamentos ele deixou ainda em testamento. Então, antes de falecer, ele já deixou tudo o scriptzinho pronto, né? E só pediu para as pessoas seguirem aquilo que estava, deles garantindo direito sobre a execução, né, desse projeto que o Nobel deixou em vida, né? E, né, toda essa fundação, né, toda essa premiação, ela acontece nessa reta final do 19, início do 20, e a gente tem uma série de questões acontecendo no campo científico, né? Você tem campos como a eugenia surgindo e entrando em evidência no meio acadêmico, assim, né, que vai acabar desembocando na Segunda Guerra Mundial lá como pauta, como base de uma série de discursos eugenistas do próprio Adolf Hitler. Você tem, né, uma série de pesquisadores do campo da física, né, como o Philippe Lenard, que está trabalhando com raios catódicos. Você tem, né, a poetisa lá, o poeta, o Sully Prud'homme, acho que é assim que se pronuncia, deve ser, né? E também recebendo o prêmio da literatura, né, concorrendo contra os 42 escritores. Você tem o Tolstói envolvido lá no meio, né, que era o grande favorito e acabou não sendo. Então você tem uma série de pequenas nuances acontecendo nesse primeiro momento que mostram que a comunidade científica, né, desde antes até do prêmio Nobel, mas já era uma estrutura muito bem organizada e que já estava preocupada com uma série de questões mais sociais, né? E o prêmio Nobel foi uma forma de organizar e transformar isso primeiro num espetáculo, né, por conta da premiação, que as moedas do prêmio Nobel são de 23 quilates as medalhas do prêmio Nobel são de 23, que eram de 23 quilates de ouro. Eu acho que elas mudaram o peso no pós-anos 80, né? Então você tem uma série de
questões envolvendo toda essa comunidade científica, essa transformação da comunidade científica, né? E se você transporta esse itinerário para os dias de hoje, o que muda, né? Senão, porque assim, há um entendimento assim, de que o Nobel ele corresponde a uma parte extremamente elitizada da academia. A gente não está falando de mestrandos e doutorandos aqui do interior do Paraná, a gente não está falando de professores, né, que vivem à margem dos grandes centros de pesquisa nos países envolvidos. Né? A gente está falando de uma pesquisa mais elitizada, de uma pesquisa mais de ponta, com melhores recursos, com cientistas de mais renome. A gente está falando de nomes de famílias que detêm um peso determinante na execução do prêmio. Então ele se transformou, né, num primeiro momento no espetáculo, mas também expôs um lado da academia que era, assim, ainda hoje, né, eu sou graduado, já vai fazer 6 anos, formei em 2016, né, fazer 6 anos no final do ano, e durante várias disciplinas na graduação, do mestrado, no doutorado, a gente conversa sobre isso, sobre como existe ainda um abismo entre a universidade e o campo social, ou a universidade e a escola, né, enfim, porque esse distanciamento ele acabou sendo um fardo que a gente carrega desde muito tempo atrás, assim, né? Porque a universidade ela se transformou no sinônimo de status, né? Ele representava o status para a elite, principalmente aqui no Brasil, né? Quem estudava universidade, né? Ia estudar em Coimbra, ia estudar para fora e voltava doutor, entre aspas, né? Voltava formado. E essa elitização do conhecimento vai totalmente contra o princípio da palavra universidade, que está ligada à universalização do conhecimento, né? Então é um choque de diversas realidades que vão ocorrendo, e dar uma estudadinha pro episódio, né? Tentar conhecer um pouquinho mais do Prêmio Nobel foi interessante para perceber como esses entraves, esses pequenos conflitos, né? E até mesmo os grandes, os mais polêmicos, eles estão todos circulados, né, por esse embate de o conhecimento tá fechadinho numa caixinha e ele tá preso a um determinado grupo, né? E toda vez que tem esse embate de tentar, né, divulgar ele de maneira mais ampla, tem ainda aquelas figuras que são restritas, falando, não, mas não precisa ficar divulgando, não precisa ficar mostrando, ninguém vai entender, né? E eu tive uma professora que foi muito determinante na minha graduação, que ela falou assim, que se você escreve de um jeito que a pessoa que está pagando imposto, né, para te manter numa universidade pública, ela não consegue entender, o teu trabalho está errado, né? Você tem que alcançar uma linguagem que, assim, ela não pode deixar de ser técnica em nenhum campo, né? Nós que somos da história ainda a gente tem uma maleabilidade um pouco maior, né? Mas, assim, a química, a física, que tem uma série de terminologias, de conceitos mais bem definidos, no sentido de especificidade, né? Você não, né, alguma própria matemática com as suas fórmulas, assim. Mas, assim, a ideia é que o conhecimento, ele não deve ser cerceado, né, pela falta de noção de termos técnicos. Você tem que atingir um nível, assim, de excelência, e isso é muito difícil, né? É uma constante evolução nossa enquanto pesquisadores. Mas a gente tem que tentar atingir um nível onde a gente consiga fazer com que tanto o especialista quanto o leigo possam compreender o teu trabalho, mesmo que em caráter mínimo. Acho que aquela imagem de um auxiliar de serviços gerais lendo um banner no corredor de uma universidade é muito emblemática, assim, né? Porque se tua pesquisa ela só serve para ficar numa estante, ela não tem serventia nenhuma, né? Isso é a minha sincera opinião. Ela pode ter uma teoria puta fantástica, ela pode ser uma teoria extremamente bem escrita, mas se ela não tem uma aplicabilidade prática no sentido de servir enquanto um escopo de divulgação de conhecimento, é uma pesquisa morta, né? Então, eu acho que pensar nessas cerimônias, pensar em como ampliar os leques de divulgação do conhecimento, é um pouco do que a gente faz aqui no Quark também, é um pouco do que a gente faz enquanto agentes do conhecimento, seja professor, seja pesquisador, né? No Brasil a gente não tem uma distinção muito clara, né, dessas demarcações, né, porque pesquisadores têm que estar atrelados a universidades, enfim, mas a gente tem um papel fundamental na sociedade, né, que é esse trabalho de divulgação científica. Acredito que o Nobel seja um bom exemplo de como a gente pode pensar a divulgação científica num caráter mais social, num caráter mais de imagem, né? E daí o Nobel ele tem várias nuances ao longo de todo o século, assim, né? Mas para não se alongar muito, eu acho que seria legal a gente trazer com o Lu, né, especificamente o que estava acontecendo na física ao longo desses últimos anos, né, ou de maneira mais prática, né, e pedir já a opinião do professor também, falar um pouquinho, né,
para deixar claro, assim, porque tem muitos nossos ouvintes assim que não são grandes especialistas em física, eu sou um deles, né? Não só como ouvinte, como apresentador também do programa, né? Mas tentar entender assim, o porquê que a gente premiou, ou por que o Nobel, mais especificamente, premiou essa temática específica, ou esse cidadão em específico nessa última semana, né? Porque não é à toa, não é tipo aleatório, o cara não fez 1, 2, 3, 4, escolheu um, né? Existe uma razão para a organização do Nobel ter colocado esse prêmio como vencedor nessa última semana. Aí eu passo a bola para vocês nesse momento, né? Para vocês contarem para nós um pouquinho do como que se deu esse prêmio, né, Nobel dessa última semana. Eu acho que dá pro professor Já posso ir então? já Então, ir se encaminhando aí, porque Eu acho que agora eu acho que é importante eu já me apresentar, né, e dizer que eu sou Paulo, né, Paulo José dos Reis, aí eu sou professor do Departamento de Física da no Centro, né, minha formação toda se deu no ambiente público, e é um prazer muito grande estar podendo aqui falar sobre ciência com vocês. Eu acho que isso é fantástico. É uma das coisas boas aí que a internet nos permitiu fazer, né? Você poder divulgar e fazer as coisas, né? Antigamente isso era muito restrito e elitizado, né? Não que não seja ainda, mas hoje em dia saber que um cara pode acessar esse conteúdo em qualquer lugar do Brasil é muito satisfatório. Mas agora eu vou falar um pouco da minha relação com o Prêmio Nobel. Eu não sou muito ligado nessas coisas, não. Eu sei algumas informações importantes sobre o Prêmio Nobel, que a Argentina tem 3. Então, existe uma brincadeira, né, que se colocar as 2 Copas mais os 3 Nobels, eles ficam empatados com a gente, já que nós não temos... Eles empatam. É 4? Eles empatam. Eles empatam, né? Isso aí, eles empatam. Eu sei que o Chile tem prêmio Nobel, a Colômbia tem prêmio Nobel e nós não temos prêmio Nobel. Eu sei que no Brasil nós quase tivemos um prêmio Nobel e ele seria para um físico brasileiro, que dá nome à nossa plataforma de currículos aí, que é o Lattes, né? O César Lattes. Inclusive, essa é uma das grandes injustiças aí do prêmio Nobel, porque eu não sei exatamente a história, mas parece que o coordenador da pesquisa ficou com o Nobel e o César Lattes, que foi o descobridor da partícula, né? E aí ele não recebeu o prêmio Nobel e ele seria o prêmio Nobel mais jovem da história. Outro fato interessante que eu sei está relacionado com a mecânica quântica, que é o Born, sobre a interpretação da função de onda, né? Que é da probabilidade, né? Da densidade de probabilidade associada com a função de onda, isso relacionado à mecânica quântica. Na época ele veio com essa proposta, a proposta foi rechaçada, eu acho que foi em 28, e ele recebeu esse prêmio Nobel em 54, se eu não estou enganado, eu sou péssimo com datas, tentando reparar Aí aparece lá como contribuições na mecânica quântica, mas essas são algumas coisas que eu sei do prêmio Nobel, mas a história deste prêmio Nobel aqui, ela começa com um prêmio Nobel, que é o Albert Einstein. O problema em si tratado neste prêmio Nobel, ele tem a primeira fagulha com um trabalho do Albert Einstein muito famoso, que ele nega o Einstein ele tinha muita habilidade, né, com comunicação, né, ele era muito marqueteiro, e aí ele publicou um artigo questionando a mecânica quântica, dizendo que a mecânica quântica não era uma teoria completa. E esse artigo, antes dele ser publicado na revista, ele foi publicado no New York Times, ele saiu como capa do New York Times, e inclusive ele brigou que eu acho que foi com o Rose, porque é Einstein, Podolsky e Rose que colaboraram com esse trabalho. E ele brigou com o cara, disse que eles não se falaram mais justamente porque acho que foi o Rose que deu o spoiler aí do trabalho que eles estavam fazendo com o New York Times. E esse trabalho, na época, ele questionava a completude da mecânica quântica justamente pelo entrelaçamento quântico, que é justamente o tema desse. E o que eu quero tentar transmitir para vocês aí nesse episódio é justamente a questão de que como a ciência evolui e como
eu juro pra você que eu achei que o Alan Aspect, ele já era laureado com o prêmio Nobel. Porque o trabalho dele é de 80, do começo dos anos 80, se eu não me engano, 81, 82 ou 79. Esse trabalho dele de medida de fótons gêmeos. Eu falei, cara, ele não foi premiado ainda. E eu tive a oportunidade de conhecer o Alan Aspect pessoalmente. Eu participei de um congresso aqui no Brasil que ele foi palestrante, bati um papinho rápido com ele lá, né? Não tinha tanta gente no congresso. E ele está trabalhando com teoria de emaranhamento até hoje. Até hoje que eu digo foi em 2009 isso que eu participei desse congresso. Mas agora vamos explicar o que o Einstein errou. O Einstein errou, gente. Mas o Einstein, ele como nós, né? Assim como nós, ele errava também. E só que os erros dele acabavam produzindo coisas interessantes. E uma das coisas interessantes... A gente tem uma brincadeira aqui no Quark que a gente falou uma vez no episódio que, já falando de Einstein, né? Que muitas vezes o nome dele é ligado a algumas frases, mas ou é Einstein ou é Clarice Lispector. Então, é sempre os dois. É sempre uma colaboração do Einstein. Inclusive essa daí aconteceu depois, né? Que o Will Smith encontrou com ele e disse que ele ia ter muito sucesso. Não sei se você já viu esse meme aí, né? O Smith encontrou com ele quando ele era uma criança numa escada. Olha, esse rapaz nada menos que era Alan Spector. Então, mas o lance aí é que o Einstein ele não acreditava no indeterminismo intrínseco à mecânica quântica, né? Então, ele tentou questionar isso de várias vezes, né? Inclusive, tem alguma entrevista do César Lattes lá dos anos 90, já pegando as referências que eu já citei aqui, que o César Lattes ele critica o Einstein, né? Porque daí o repórter pergunta pro César Lattes assim, né? E o César Lattes tem umas respostas bem ácidas, assim. Pergunta para ele, mas você seria um prêmio Nobel mais jovem que o Einstein, né? Como você sente com isso? Eu me sinto feliz, porque eu teria que dar muita carta de recomendação. Caso eu fosse laureado, eu teria que dar muita carta de recomendação para gente incompetente. Então isso aí meio que foi um livramento para mim. Mas aí ele faz uma crítica que o Einstein tinha dificuldade de interpretação com conceito de medida, sabe? E a maioria dos erros dele atribuído à mecânica quântica era erros de interpretação com medida. E neste artigo aí do paradoxo EPR que ele apresenta, eu vou tentar explicar por alto assim o que é o paradoxo EPR. Porque mecânica quântica é fato que ninguém entende, né? Nós aceitamos esse comportamento e nós temos uma teoria que descreve, mas ela é muito distante da nossa realidade macroscópica. Então, entender isso, vários cientistas já disseram, olha, não existe alguém que entenda a mecânica quântica, mas você tem uma teoria e essa teoria funciona. Agora, entender é uma palavra muito forte. Então a ideia aqui é simplesmente o seguinte, Luciano, quando você está se deslocando lá para o CDTAG, quanto tempo você demora, em média? Depende, se for a pé, leva uma meia hora. Meia hora, né? Mas você tem uma flutuação, você pode demorar 25 a 35 minutos, né? Uhum. Então, vamos supor o seguinte, que esse teu tempo, teu tempo é uma variável e essa variável ela é indeterminada, né? Você não consegue determinar exatamente o seu tempo, né? Você tem algo de 25 a 35 minutos que você demora da sua casa ao CDTAG. A distância, por outro lado, é uma variável determinada. Sim. Nós conseguiríamos determinar o seu tempo com exatidão se nós mapeássemos a sua velocidade ao longo da trajetória. Se nós conhecêssemos com exatidão a função velocidade ou a sua velocidade ao longo da trajetória, o tempo não seria uma variável indeterminada. Seria uma variável que teria uma flutuação, ou seja, uma probabilidade aí, você teria um tempo médio e valores ao redor da média. Então, o que acontece é o seguinte, se nós não soubéssemos da existência da variável velocidade, nós não conseguiríamos determinar o teu tempo de trajetória para ir para o CDTAG. Então, a teoria de variáveis escondidas baseia-se nisso. Então, o indeterminismo na mecânica quântica ele está associada a uma variável uma variável oculta, que nós não temos acesso a ela ainda,
que no caso aí do exemplo que eu dei é a velocidade, né? Mas como nós conhecemos a velocidade, nós conseguimos determinar o seu tempo. Então, só que na mecânica quântica nós não conhecemos essa variável ainda. E aí o Einstein batia muito nessa tecla, que inclusive a frase Deus não joga dados, ela está associada a justamente isso. Só que isso é uma frase de efeito, sabe? É para vender o negócio. Exatamente, porque se você for fazer uma pesquisa na bibliografia do Einstein, você vai ver que o Einstein ele é agnóstico, ele não pertence a nenhuma matriz religiosa. Inclusive ele se afirmava eu acho que talvez como... essa relação que ele fez... Pode falar. Pode falar, fica à vontade. Não, eu acho que talvez essa interpretação que ele tenha, essa frase que ele tenha dito seja mais com o intuito de... causar impacto. Ele acreditava, né, que nada podia ser probabilístico. A então, física, aquela na frase natureza dele diz muito mais a respeito do que ele pensa do que por isso que é pra vender. Tipo, exatamente. Aí você faz o apelo à autoridade, né? Você usa um argumento de apelo à autoridade, né? Imagine Deus, né? Autoridade morta. Aí ele usa esse apelo à autoridade para tentar vender esse conceito de que a mecânica quântica, o que eu estou falando é verdade, né? Então é jogo de palavras que nós sempre percebemos em discussão, né? Inclusive nós temos que estar muito bem atentos a esses argumentos, né? Esses argumentos falaciosos, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com argumentos falaciosos. E esse Deus não joga dado com o universo, nada mais é que um argumento falacioso, e ele não ajuda em nada a reforçar aqui a gente vê uma certa definição de que você falar de Deus para provar uma coisa não necessariamente aquilo ali seja verdade. Você está querendo provar teu ponto, mas você está usando alguma coisa que não tem relação. Exatamente, é esse ponto aí, né? Então, a gente se encontra em um momento atual meio dentro, muito imerso nesse tipo de coisa. Mas eu acho que ao longo da história da humanidade isso nunca mudou não, viu? Isso aí sempre foi uma bandeira... O Raul. O Raul, eu não posso esquecer seu nome, cara, porque seu nome é muito qualquer fácil. Coisa é Felipe também. É dois Felipe, é Felipe e Raul? Não, e porque o Raul é basicamente uma reclamação e um grito, né? Não tem como esquecer. Né? Então não tem como eu esquecer teu nome, meu. Até uma criança, um bebezinho é capaz de falar teu nome. Então o Lance... Já pega. Já pega. Então o Raul, eu acho que ele pode até reforçar mais isso que eu tô dizendo aí, que ao longo da história, né, essa figura, né, do divino e do... Ele citou eugenismo e várias coisas aí, isso aí sempre foi bandeira para de certa forma, vender um discurso, manipular as pessoas e... Não, acho que não mudou muito, não. Acho que como... Não, porque que é a forma mais legal de você legitimar o seu discurso usando como referencial teórico Deus. Não tem como referência, não tem como ser mais legítimo do que isso, né? Vejo todos os trabalhos que a gente escreve ao longo dos anos aí. Mas da onde que você tirou isso? Qual que é a fonte? Que autor que você está usando como metodologia, não sei o quê. É muito mais fácil você fazer essa ligação com Deus. Né? O Einstein faz isso. Eu falei, essa definição que o professor colocou, né, diz muito mais a respeito do que ele pensa do que sobre a própria frase em si. Para mim isso é sensacional, porque é justamente isso. Né? Essa ideia de você propor uma ideia com uma frase impactante como essa, né, que até hoje é muito referenciada, muito citada em diferentes momentos, né, mas assim, a ideia é que você ajuda a legitimar o teu trabalho, e você tem civilizações inteiras que pautaram as suas ações, as suas leis, as suas próprias práticas no divino, né, assim, a gente tem civilizações inteiras, tanto na antiguidade clássica, quanto na antiguidade moderna, quanto na atualidade, né, a gente tem aí um presidente que usa como slogan o quê? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, acho que é isso. Até hoje eu não decorei. Eu nem faço questão também. Acho que é nessa ordem, senão é o inverso. Mas é um recurso de legitimidade de discurso. Tá lá, pega os trabalhos
do Foucault ali nos anos 60, dos anos 70, que ele está analisando justamente essa questão da legitimidade dos discursos, né? Existem ferramentas dentro de diferentes temporalidades históricas com as quais você dialoga e se utiliza para legitimar aquilo que você está falando, né? Em determinado momento, quem que dizia, por exemplo, que as pessoas tinham algum tipo de distúrbio mental? Era a igreja, era o governo. Quem que era? Eram os grupos de médicos, eram os padres. Então você tem diferentes grupos disputando esse lugar de fala, esse espaço, né, de figuração de imposição de um discurso, né? E isso é muito recorrente e até hoje atual. Acho que até hoje, assim, né, durante a pandemia ficou evidente assim, que a gente tinha especialistas sobre doenças respiratórias no mundo inteiro, em diferentes espectros, em diferentes camadas. Todo mundo tinha algum jeito de lidar com o coronavírus, né? Todo mundo tinha um método, né, que ia desde o fique em casa, use máscara, até toma limão com pinga e alho esmagado que você não pega Covid. Então, assim, você tem diversas formas de você legitimar o discurso, né? E geralmente você usa o escopo, assim, acho que nos últimos anos, quando eu falo os últimos anos, as últimas décadas, né, se tornou muito mais comum fazer essa associação com o campo científico, né? Porque se tornou evidente, assim, que quando você se utiliza de pesquisas, de recursos, né, práticos, né, de experimentações, você consegue ter um resultado mais definitivo ou mais conclusivo, ou que se aproxima de maneira mais efetiva de um resultado que seja aceito pelos pares, né? Porque não adianta nada você construir uma teoria ou expor uma teoria e a academia simplesmente ignorar. Então você precisa propor um trabalho que tenha esses fundamentos, né? E que tenha uma aceitação significativa por parte da academia, né? Nas ciências exatas isso tem uma aplicabilidade diferente do que tem nas humanas, porque nas humanas ainda a gente carece muito de se pretender ser uma ciência mais exata quando a gente não é, né? Por exemplo, eu gosto muito de uma definição para a história, de que a história não é uma ciência, mas sim um estudo cientificamente conduzido, porque a gente tem um método de análise de fontes, a gente tem uma metodologia de escrita, a gente tem uma metodologia para divulgação e trabalhos, né, como todos os outros campos, só que a gente não tem essa fórmula mágica que vai dizer isso aqui está certo, isso aqui está errado. A gente constrói nossos discursos baseados em narrativas, em documentações, em experiências de diferentes âmbitos, né? Então, assim, tem uma construção diferente, né? Mas que ainda passa por um criterioso método de construção, né? E isso também acaba caindo nessa discussão de legitimidade das ciências, né? Porque ao passo que a pandemia foi avançando, a gente teve vários especialistas assim, e ficou provado de maneira tácita que tinha muita coisa que não funcionava. Por exemplo, se você tomar remédio para verme, você não vai ficar mais imune ou curado da Covid, né? Isso ficou provado na prática, né? Enquanto ainda existem pessoas que alegam que não contraíram o vírus, né? Porque não fizeram teste, provavelmente, para saber se estavam infectados ou não, mas que não contraíram o vírus tomando um desverminante, né? Então, assim, tem todo o que o Lu falou, a gente está vivendo um momento que está colocando muitos dos nossos conhecimentos em xeque, não de maneira prática no sentido de, tá surgindo uma nova teoria, uma nova abordagem, mas é pela simples ignorância da informação, né? As pessoas deixam de prestar atenção nos detalhes ou nos caráteres mais básicos, né, da produção do conhecimento, e acabam caindo assim. Daí esses dias tem uns humoristas que eu gosto de acompanhar e tal, o cara tava analisando uns vídeos de terraplanistas, né, e daí ele fez vou analisar que ia ter um evento em São Paulo que ia reunir os maiores terraplanistas do Brasil, né, era tudo assim, fulano de tal, youtuber de tal canal, fulano de tal, youtuber de tal canal. Daí ele parou o vídeo e falou assim, pô, cara, mas não tem nenhum doutor, não tem nenhum cientista, não tem nenhum professor, só tem maluco, sabe? E é isso mesmo, assim, a gente tá se desprendendo, né, eu digo a sociedade como um todo, né, está se desprendendo dessa proximidade com a ciência em algumas esferas, né, porque o professor falou assim, a importância do acesso à informação, né, a internet e a própria globalização de informação permitiu a gente, hoje a gente está cada um na sua casa, né, em 3 ambientes diferentes, podendo conversar, podendo estabelecer um diálogo com, né, 2 campos mais distintos, assim, mas ao mesmo passo botou a internet na mão daquele seu tio maluco que acredita que a Terra é plana, que acredita que, sei lá, o ET Bilu é de verdade, que o monstro do Lago Ness está escondido lá e tal. É isso, ele também tem uma ferramenta poderosa de divulgação, né, nas mãos, né, divulgação de informação nas mãos. Então é muito complexo. Ainda exige um cuidado muito grande, né, porque ao passo que todo mundo virou especialista, os especialistas precisam reafirmar com mais propriedade que são especialistas naquilo que eles estão trabalhando. Os algoritmos ajudam ele a ver só o que ele acredita, né?
Entrega mais do que daquilo que prende ele ali dentro da plataforma. Mas eu acho que dá pra gente terminar pelo menos esse raciocínio pensando assim, se na verdade sempre tem um pé atrás, né, com quem se utiliza muito de religião e fatos mais religiosos para defender o que ele fala, porque até Einstein fez isso, e se Einstein fez isso e estava errado, então é complicado você considerar com pessoas normais. Se tinha uma coisa que o Einstein não era, ele não era normal. Ele era muitas coisas, mas normal ele não era. Bem, então o que acontece aí é que nesse questionamento do Einstein com os aspectos, ele exaustivamente tentou demonstrar que a natureza probabilística da mecânica quântica, ela se dava por desconhecimento nosso. Basicamente, nós não tínhamos conhecimento suficiente do sistema para atribuir, e por isso nós atribuímos aquela característica probabilística. Mas o lance é que isso dá para ser testado. Então existem experimentos que nós podemos testar essas coisas, e essas coisas foram testadas exaustivamente. E até então, até agora, não existe outra forma de se ver mecânica quântica como a probabilidade intrínseca. Mas o experimento de pensamento, obviamente, que o Einstein, Podolsky e o Rose proporam, era justamente um experimento de conservação. Vocês já devem ter visto aquele pêndulo lá que bate bolinha lá e tem 4 bolinhas, e quando você solta uma bolinha aqui, a outra bolinha se eleva. Isso aqui é conservação do momento linear. Então vamos pensar num seguinte experimento aqui, de mecânica, tá? Depois eu vou conduzir isso para mecânica quântica, né? Então vamos pensar no seguinte, eu tenho duas duas partículas que estão conectadas por uma mola. Essas partículas têm massa diferente, tá? Então o que acontece? Eu comprimo essa mola e abandono essas partículas, né? Então se eu conheço a configuração inicial do meu sistema, a compressão que foi dada à mola, a massa da partícula menor, a massa da partícula maior, eu consigo prever como estarão essas partículas depois de um tempo por um negócio chamado conservação de energia e conservação do momento linear. Então a física ela permite isso, e graças a esse tipo de coisa nós temos satélites orbitando o espaço, nós pegamos um avião e o avião ele chega com um determinado tempo. Obviamente que existem várias variáveis envolvidas no processo de um avião decolar, que não é muito simples, mas se eu tiver, o fato é que na mecânica clássica, se eu tiver acesso a todas essas variáveis, eu consigo saber se o avião decolando tal hora, que hora ele vai chegar no seu destino. E a mesma coisa, vou dar um exemplo outro que envolve probabilidade. Por exemplo, se eu jogar uma moeda, nós atribuímos 50% de probabilidade para cara e coroa, porque eu desconheço todas as forças e torques que eu forneço para a moeda. Então, a esse desconhecimento, eu estabeleço uma estatística. E puramente por desconhecimento de todas as configurações iniciais. Mas se eu tiver acesso a todas as configurações iniciais, e se eu fizer um equipamento para lançar moeda onde eu controlo as configurações iniciais, eu consigo determinar se a moeda vai cair com cara ou com coroa. Isso é fato, tá? Então, na mecânica clássica nós temos essa capacidade de previsão. Mas, pegando esse conceito da mola que expele duas esferas em direções diferentes, o Einstein pegou um conceito assim, ó, vamos supor que eu tenho duas partículas que interagem, ou elas são criadas e elas são arremessadas para diferentes direções. Ele supôs um processo atômico, molecular lá, em que duas partículas são criadas de um mesmo evento. Uma partícula ela vai para um lugar, outra partícula vai para outro. Eu acho que ele falou planetas ou galáxias. E aí o que acontece? Se eu medir o estado de uma partícula, posição e velocidade, obrigatoriamente eu conseguirei ter acesso a todo o conjunto de informações da outra partícula. Então, a indeterminação da mecânica quântica ela deixa de existir.
Então, ele com o experimento de pensamento, ele tenta quebrar esse conceito porque aí surge o conceito de entrelaçamento quântico. Ou seja, ao acessar as informações de uma partícula, obrigatoriamente eu já sei as informações da outra partícula sem totalidade e eu estaria violando o princípio de incerteza de Heisenberg. Só que daí o que acontece é que ele comete alguns erros conceituais em mecânica quântica, que é o seguinte: quando eu vou medir a velocidade da partícula, eu tenho um erro associado a essa medida de velocidade. Eu não posso determinar a velocidade com 100% de certeza, porque eu tenho que interagir com a partícula para medir a velocidade. Interagindo com a partícula eu estou gerando perturbação e a incerteza ela permanece ainda. Eu não consigo, vai haver incerteza na posição e na velocidade. E a teoria quântica ela não deixa de existir aqui. E da mesma forma, na outra partícula lá a ser medida, vai haver uma incerteza inerente. Então esse experimento, do ponto de vista... O Heisenberg ele responde ele imediatamente, né? Ele fala, não, existe um erro de conceito de medição aí. Quando eu vou medir envolve interação. Eu não consigo medir algo sem interagir com algo. Então, na mecânica quântica, medir é interagir. Então, quando você interage, por um fenômeno macroscópico, observar algo, observar uma velocidade, não perturba o sistema. Mas na mecânica quântica ele perturba e você perde medindo posição, você perde informação da velocidade, e medindo velocidade você perde informação da posição, justamente por causa das propriedades da partícula, que eu não quero me alongar nesse conceito, senão eu tenho que dar uma aula disso aqui de mecânica quântica. Mas o Heisenberg, ele diz, teu erro está no conceito, então... mas do ponto de vista de emaranhamento, acendeu uma luzinha. Peraí, mas tem um conceito aqui que realmente chama atenção. De certa forma, as informações dessa partícula elas estão correlacionadas com a de lá. Então, porque uma partícula em mecânica quântica ela carrega um conjunto de grandeza. Então, quando eu acessar a grandeza dessa partícula aqui e eu saber o que é, obrigatoriamente a partícula de lá ela só vai poder estar num estado específico. Ela não vai estar em outros estados específicos. Por exemplo, spin do elétron, sei lá. Então, se essas partículas elas têm o spin entrelaçado, a partir do momento que eu capturo esse spin e eu sei que ele é up, o outro spin obrigatoriamente ele vai ser down. Então daí surge o conceito de comunicação fantasmagórica à distância. Aí os caras falam, não, peraí. E nome aí bonito. Oi? Nome bonito. Porque o que acontece? A impressão é que a partícula ela tá mandando informação para outra. Eu tô aqui desse jeito, você tem que estar de outro jeito, né? Então, é uma loucura isso, porque isso assusta. É contra-intuitivo. É totalmente contra-intuitivo, existem correlações clássicas. E aí que tá. As correlações clássicas, elas são diferentes das correlações quânticas. E o cerne do prêmio Nobel ele está justamente nas correlações quânticas. Então, o que aconteceu? Isso foi deixado baixo por um tempo. Porque a física avançou e os interesses eram outros. As pessoas estavam interessadas em outras coisas. Isso é aquilo. As pesquisas em mecânica quântica estavam voando, Isso foi inclusive, historiadores a respeito da vida de Einstein, eles entendem que isso foi um erro que ele cometeu, né? É difícil, né? Essa coisa você avalia depois que a pessoa morre, depois que a pessoa tá velha, né? A decisão dele foi ruim. Se ele tivesse aceitado, talvez, as características da mecânica quântica e ter trilhado um caminho de pesquisa, se aliado com outros pesquisadores que estavam pesquisando firme no campo, talvez ele teria tido uma contribuição significativa. Mas aí o que aconteceu? A negação dele a essas coisas e a energia que ele desprendeu tentando confrontar o que já estava posto, acabou que limou o trabalho dele nessa área. Apesar de ele ter uma contribuição importantíssima nos primórdios da mecânica quântica, que é a teoria sobre o efeito fotoelétrico,
não é descoberta do efeito fotoelétrico, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o efeito fotoelétrico já era conhecido, né, experimentalmente, e o que o Einstein fez, ele pegou as ideias de Planck, né, e conceito de conservação de energia, e ele conseguiu tirar algo muito importante para a mecânica quântica, que é como a radiação interage com a matéria, e isso mudou a forma de se ver como a radiação interage com a matéria, deu surgimento aos modelos atômicos. Então, o trabalho de Einstein é importantíssimo para o desenvolvimento da mecânica quântica. Agora, quando ele começa a questionar, diga lá. Lembrando que a gente tem um episódio que eu falei sobre a energia solar, que eu acabei fazendo essa diferenciação do efeito fotoelétrico com o efeito fotovoltaico que é utilizado nas... Então, se você tiver um pouco mais curiosidade em entender, legal, volta lá alguns episódios e escuta esse episódio. Pode continuar, professor. Então daí, voltando, né? Então esse negócio de entrar no lançamento ficou baixo, porque ninguém deu muita bola para isso. Naquele momento não era interessante, esse efeito tá aqui, nós não vamos nos preocupar muito com isso. Mas, cara, a verdade é que depois que os físicos começaram a dar atenção para aquilo, o entrelaçamento ele está contido em toda a mecânica quântica, em tudo. Em tudo na esfera quântica o entrelaçamento existe. Só que nós não damos importância para ele, porque ele não nos afeta a nível macroscópico ainda. Mas a computação quântica, ela tem como base o entrelaçamento, o emaranhamento quântico. Então agora, o que eu vou falar? Agora eu vou estar falando de como as coisas caminharam para o prêmio Nobel acontecer. Então primeiro o Einstein propôs isso, e a teoria de variáveis escondidas, ela não foi dado muita bola para ela, porque a mecânica quântica estava avançando, e é natural. Se você está tendo resultado numa área, meu amigo, você não vai se preocupar com aquilo que... Se as suas teorias para explicar os fenômenos elas estão dando certo, sem a necessidade das variáveis escondidas, deixa aquele detalhe de lado e vamos tocar pau no nosso trabalho, que nós estamos produzindo resultados. E realmente a mecânica quântica avançou muito na primeira metade do século passado. O nosso amigo Raul sabe disso, que culminou, né, em projetos que a Segunda Guerra Mundial ela termina por um evento puramente quântico. Se não houvesse mecânica quântica no século XX, meu amigo, as bombas atômicas elas nunca seriam construídas. A gente tem um episódio também sobre isso, cujo nome é Explosão Tchacabum. Exatamente. Então o ponto é esse. Hoje nós estamos aqui conversando e fazendo esse programa. Os microprocessadores que nós utilizamos aqui nos nossos equipamentos eletrônicos, eles são graças à mecânica quântica, que era uma teoria puramente restrita a laboratórios e a livros. Mas hoje a mecânica quântica ela não tá ela está no nosso cotidiano. Se eu não me engano, 70% do PIB mundial, isso nos anos 2000. 70% das riquezas geradas pelo mundo, elas estavam associadas, direta ou indiretamente, a descobertas da mecânica quântica. Eu acho que hoje ultrapassa. Hoje ultrapassa porque microchip está em tudo, né, meu? Uhum. Tipo, acendi a luz aqui, ó. Vou acender a luz, é um LED. Descoberta associada à mecânica quântica. Não tem. A mecânica quântica, eu coloco como a principal descoberta do século passado. O conhecimento das interações de partículas e átomos, e como eles interagem, e como eu posso tirar vantagem dessas interações, eu entendo que é o principal evento científico do século passado, e eu não tenho dúvida com relação a isso. Se a gente for bater papo de coisas aleatórias aí, você vai ver que tem alguma coisa de mecânica quântica que está influenciando as coisas. E agora nós estamos passando por uma outra revolução que também está associada à mecânica quântica. Então aí o que aconteceu foi o seguinte... em 1954, eu acho que esse cara é matemático, John Bell. John Bell, ele propôs uma forma de testar as correlações a nível quântico, se existiam ou não
variáveis escondidas. Então, esse teste se chama desigualdade de Bell. Então, é uma desigualdade, né? Uma diferença, onde através de medidas em diferentes bases, ou medir de diferentes formas, você consegue avaliar se a correlação é clássica ou quântica. Eu vou dar um exemplo de correlação clássica, né? Então, sempre que eu calço uma meia amarela no meu pé direito, eu coloco uma meia vermelha no meu pé esquerdo. E sempre que eu coloco uma meia no meu pé vermelha no meu pé direito, eu coloco uma amarela no pé esquerdo. Então, para eu saber a meia que eu estou usando no meu pé direito, é só olhar para a meia do meu pé esquerdo. Então, a pergunta é, se eu perguntar para você qual é a meia que você está usando no pé direito, né? Acessando o pé esquerdo, eu consigo ver a meia aqui. Então, existem algumas correlações clássicas. E essas correlações clássicas, elas podem ser testadas. E se houver variáveis ocultas, a proposta de Bell ela apareceria nessa desigualdade. Então, o que acontece é o seguinte: para a mecânica quântica, o emaranhamento ele viola a desigualdade de Bell. Então, um estado emaranhado, se você pôr ele num experimento de Bell, ele viola a desigualdade. Então, mesmo você aleatorizando as bases de medida, que é 3 bases de medida, né? Você pode medir numa base A, numa base B, numa base C. Mesmo você aleatorizando essas bases de medidas e fazendo testes, você vai perceber que a correlação ela continua existindo, mesmo você medindo em bases diferentes, e que essas diferenças aí, elas não aparecem por uma teoria de variável oculta. Então, a teoria de variável oculta ela é descartada, porque a aleatorização de bases, elas sinalizariam a existência de uma variável a mais que não está sendo medida. Só que isso não acontece, a correlação permanece. Então, a desigualdade de Bell ela foi importantíssima para confirmar a hipótese do emaranhamento como não podendo ser explicado por uma teoria de variável oculta. Variável oculta, então, seria a parte da... É aquela discussão que nós tivemos da velocidade. Aham. Então, o que acontece, né? Essa correlação, essa comunicação fantasmagórica das partículas à distância, elas estariam associadas a uma variável que nós não conhecemos no experimento. E aí, o que aconteceu? O John Bell, ele arrumou uma maneira de testar isso. Então, ele criou uma teoria para testar isso. Uhum. E essa teoria, ela confirma com o emaranhamento, que é essa ação fantasmagórica à distância, ela não pode ser explicada por uma teoria de variáveis ocultas. E aí entra o Alan Aspect na história, que é o ganhador do prêmio Nobel. Uhum. No início dos anos 80, ele conseguiu desenvolver um experimento para testar partículas de luz. Nesse experimento, dentro desta teoria proposta por John Bell, dentro dessa proposta experimental de John Bell para verificação de variáveis ocultas. E ele conhecia um experimento que você produzia um negócio chamado fóton gêmeos. Um exemplo de fóton gêmeos, isso aí é usado muito na medicina, ó, pra você ver, ó. É um negócio usado na medicina que é a PET scan. Não sei se vocês já ouviram falar desse exame. Já vi falar, mas não sei como é que funciona. Então, o que acontece? É uma loucura, né? Você vai achar que, caramba, isso parece coisa de ficção científica. Mas você tem... quando você submete núcleos a uma determinada energia, esses núcleos, quando você irradia esses núcleos com uma determinada energia, esses núcleos eles produzem um par de partícula. Só que esse par de partícula
uma partícula tem o número quântico totalmente oposto ao da outra partícula para que haja conservação. Porque como o fóton ele não carrega informação de spin, o fóton não tem spin, então quando você joga fóton no núcleo, as partículas criadas elas têm que ter spin nulo. E não somente isso, tá? Mas, no geral, para um público mais leigo, que tem conhecimento só apenas do ensino médio, seria isso, tá? Então, o fóton, como ele não tem spin, ele vai produzir partículas e de modo que essas partículas elas podem ter spin, mas os spins dela têm que ser nulos. E esse fenômeno aí que eu expliquei, que é quando você submete o núcleo a uma determinada energia, ele produz um par de partículas, é o par elétron-pósitron. O pósitron é a antipartícula do elétron, que foi o Paul Dirac, né, que previu isso, né, em teoria. Ele analisou uma equação teórica e aí a única interpretação que ele poderia ter para essa equação ou eram as partículas voltando no tempo, porque tinha um tempo negativo, tinha um negativo, né? E esse negativo no tempo não tem sentido, né? Do ponto de vista de seta do tempo, né? Termodinâmica, não tem sentido. A segunda opção é que partículas seriam criadas com número quântico totalmente inverso. E aí ele deu o nome dessas partículas de antipartículas ou antimatéria. Então, aí eles foram testar isso. E em uma usina nuclear, se eu não me engano, eles basicamente, né, se o Felipe está aqui, ele até colaboraria com isso na nossa discussão, é que é um lance de reversibilidade em processos, né? Então, se você tem um processo que ele acontece numa direção, se você agir de forma contrária, você retorna à situação inicial. Então, o que acontece? Eles conseguiram medir essas antipartículas nessa usina lá. Só que essas antipartículas têm um tempo de existência muito curto, porque sempre que uma antipartícula encontra com uma partícula, energia pura é emitida. Então essa radiação que chega para o núcleo, ela gera essas duas partículas. Só que essa antipartícula, quando encontra a partícula, ela emite uma radiação igual à radiação que foi jogada lá no núcleo. E a PET scan é baseada justamente nisso. Então, o que acontece? Como você tem... Esse negócio é interessantíssimo, né? Você escanear a pessoa utilizando esse tipo de partícula, porque essas partículas elas saem em direções opostas e com spin invertido. Então, seria basicamente isso. Então, se eu meço o spin do elétron sendo up, obrigatoriamente o pósitron associado a ele vai ter spin down. É importante então, a gente, na verdade é legal da gente perceber isso, né? A importância da conservação da energia de como base, né, para a mecânica quântica ali. A lei de conservação ela está em toda a física, não é só a energia. Sim. Tipo, o número de spin se conserva, o momento angular se conserva, o momento linear se conserva. Então, na verdade, a física é estruturada em leis de conservação, né? Então, e até pelas dúvidas que eles têm, né? Porque uma parte... Isso aqui não está muito de acordo com a conservação da energia, então eu tenho que determinar alguma coisa, uma antipartícula, no caso, né? Para que aquilo ali faça sentido. Então é sempre tudo muito baseado, né? Tudo muito baseado na conservação, né? Então nada se cria, tudo se transforma, exatamente. Mas você matou a pau aí, porque o que acontece? Se essa minha equação prevê a criação de algo, eu preciso de algo contrário para equilibrar aquilo que foi criado, entendeu? Então a equação de Dirac é muito isso. Então a antimatéria não surgiu aí, não. A antimatéria tá no universo, né, meu? A antimatéria, existem fenômenos que estão gerando antimatéria, que estão se encontrando com matéria e produzindo energia pura a todo momento aí no universo. Isso, o que a equação de Dirac permitiu que nós acessássemos essa parte do universo, né? Estudarmos essa parte do universo que até então nós não conhecíamos, né?
E é uma equação teórica, e foi logo, eu acho que foi poucos anos depois que foi possível, no decaimento especificamente, acho que foi no decaimento beta que eles conseguem verificar a existência de antipartículas aí. E aí, o que acontece? Fazendo esse paralelo da PET scan que produz um par de partícula e antipartícula, olha que loucura, meu. Quando você vai fazer uma PET scan, você está trabalhando com interação que envolve antimatéria. Então, esse é um equipamento hospitalar médico que tem em alguns lugares do Brasil, mas ele usa o conceito de antimatéria para medição. A gente estava falando agora há pouco sobre algumas coisas que utilizam a quântica e acabamos caindo em mais uma. Isso, exatamente isso. E aí que tá, nesse equipamento, os pares de elétron-pósitron que são produzidos, eles são entrelaçados. Só que o entrelaçamento aí, ele não serve para nada, ele não é interessante estudar o entrelaçamento, ele vale como um exemplo. Então, o que tem um negócio que se chama conversão paramétrica descendente. Quando o fenômeno de fluorescência, por exemplo, você já deve ter estudado a fluorescência, que você joga uma radiação que não é visível no material, e o material ele passa a irradiar, né? Isso na química. O interruptor da tomada nossa é fluorescente. Hoje em dia não, que é branco, né? Mas você já deve ter morado ou esbarrado em algum lugar que você tá tudo escuro, mas daí você enxerga o interruptor da tomada. Então, esse é um fenômeno de fluorescência. Ele absorve energia, e só que aquela energia ele absorve e tem uma inércia ali, e ele começa a devolver aquela energia vagarosamente na radiação visível que nós somos capazes de captar. Então, alguns materiais, o que ele faz? Ao você produzir excitação eletrônica, na desexcitação, ele não emite um fóton, ele emite 2 fótons. E esses fótons, eles são entrelaçados com respeito à polarização. Então, polarização da luz é aquele vídeo que eu passei para você aí, que nós podemos discutir depois a respeito daquele vídeo, que é o seguinte: uma grade de polarização é você pensar em que a luz é uma oscilação do campo elétrico, né? Então, seria você permitir que essa onda luminosa ela oscilasse apenas numa direção. Então, esses fótons, eles são entrelaçados da seguinte maneira: se um fóton ele tem campo elétrico oscilando nessa direção, o outro fóton ele vai estar oscilando numa direção perpendicular. E aí o que acontece? Esses fótons eles carregam essa informação de entrelaçamento, né? Porque o que acontece? Você excita e aí na forma de desexcitar você excita com uma partícula de luz, mas ele desexcita com 2, e essas 2, por elas saírem juntas, as informações delas são conectadas. Então, se uma tem uma informação, obrigatoriamente a outra vai ter uma informação contrária ou oposta, para que quando elas se somem, ela recobre a informação da partícula original. É uma lei de conservação. A ideia do par de meia. Exatamente. Só que aí que tá. O par de meia você desconhece porque você não tem informação sobre como o cara calçou. Só que se você tiver informação como o cara calçou, você sabe dizer. Agora, na mecânica quântica, não. Você não sabe definir qual partícula absorveu ou qual partícula recebeu aquela informação ou aquela informação inicial. E existem testes experimentais que demonstram que a primeira coisa que os físicos pensaram foi: não, uma partícula ela é criada com uma determinada característica e ela carrega aquela característica. Olha que loucura isso. Não pense que eles aceitaram o indeterminismo de cara. Eles tentaram argumentar contra o indeterminismo. Só que o problema é que os argumentos falham. O que acontece? Você coloca aqui, uma partícula ela é criada com uma determinada característica. Inclusive o Einstein, ele diz uma frase interessantíssima a respeito disso, que é o seguinte: os argumentos. Você analisa. O argumento dele é o seguinte: eu gosto de pensar que o elétron ele tem spin, velocidade, momento angular e posição.
Eu me sinto confortável em saber que a Lua está no céu, mesmo não estando vendo ela. Então, olha a retórica dele, né? Então, ele está tratando de uma partícula, que é o elétron, que não é um observável, inclusive. Você não observa o elétron, você interage com o elétron e, segundo as informações que você recebe, você pode dizer que é um elétron ou não e quais são as características dele. E ele usa esse argumento para justamente bater o indeterminismo, né? Mas é um argumento falacioso da mesma forma. E aí o Heisenberg ele diz o seguinte: a grandezas físicas em mecânica quântica, elas só existem no universo da medição. Então, eu quero saber a velocidade do elétron. Muito bem, faça um experimento para medir a velocidade do elétron. Eu quero saber o spin do elétron. Então, eu só posso discutir as grandezas associadas a um elétron dentro de um universo de medição. Então, fora do universo de medição, eu não tenho como acessar essas informações. Então, elas não têm sentido ser discutidas. Eu sei que parece que eu estou caminhando por uma discussão muito filosófica aqui, né? Mas, na verdade, é isso. É uma ela loucura, é, né? A mecânica quântica é isso, não tem muito como a gente fugir, né? Porque... Cara, ela é desse jeito. É. E quem sou eu, na minha humilde ignorância, para questionar a existência do universo? O universo é desse jeito. O universo, como eu queria que o universo fosse da maneira que eu imaginei, mas infelizmente é isso, é o que nós temos e o que nós podemos fazer é, dado a evolução do nosso conhecimento, desenvolver mecanismos e coisas para tentar entender melhor esses mecanismos. Mas hoje a comunidade científica entende que a probabilidade, o indeterminismo intrínseco, ele é um fato. Ele já não é mais passível de questionamento. É óbvio que, como tudo na vida, existem pessoas que trabalham pesquisando isso. Mas o fato é que essas pessoas elas não têm evoluído muito com pesquisas que questionam esse indeterminismo. Na verdade, quando eles criam um outro mecanismo, esse outro mecanismo ele gera indeterminismo. Por exemplo, existe uma teoria existe uma interpretação para a mecânica quântica que é de muitos mundos. Então, uma partícula ela carrega uma existência diferente em cada universo. E aí, quando você mede, ela colapsa para o seu universo observável, entendeu? Então, como se ela tivesse uma existência paralela, sabe? Então, você abdica de uma outra teoria para jogar o indeterminismo para um universo que você não consegue observar. Só que a teoria de muitos mundos, ela não muda a interpretação da mecânica quântica. Você continua carregando o indeterminismo ainda como base da sua teoria. É interessantíssimo isso. Daria pra gente ficar dias conversando sobre isso aí, tranquilamente. Então, o que acontece? O Alan Aspect, ele conhecendo esse fenômeno físico de fótons entrelaçados, ele idealiza um experimento e executa um experimento para testar a desigualdade de Bell, utilizando, se eu não me engano, 2 bases, e a proposta de Bell é 3 bases. E aí o que ele verifica é a correlação, né? Essa correlação que os fótons carregam é atribuída ao emaranhamento. Então, e aí um dos ganhadores, que eu já esqueci o nome, que é o Clauser. Vamos lá, peraí, tem o... É John F. Clauser. E Anton Zeilinger. Ele recria uma... Porque existem alguns furos que eu não sei exatamente quais são na teoria de Bell para testar variáveis escondidas. Então o Clauser ele recria um teste de desigualdade que ele é mais rigoroso. E esse teste de Clauser ele contribui também na área, e ele já foi testado, obviamente, a desigualdade de Clauser, e realmente o emaranhamento é um fato experimental. Hoje você, por exemplo, pegar o átomo de hélio,
o átomo de hélio tem 2 elétrons. Então, se um elétron do átomo está up, o outro elétron ele é down, obrigatoriamente, por causa do momento angular total para o átomo de hélio. A pergunta é, qual dos dois é up e qual dos dois é down? Se você medir um elétron up, obrigatoriamente o outro é down. Então, o átomo de hélio, e isso vale para todas as coisas na mecânica quântica. Se você tem algo que se cria em 2, essas 2 partículas elas vão carregar informação do fenômeno que produziu-as. E essas informações elas estarão entrelaçadas. Então, se você acessa a informação de uma, obrigatoriamente a outra você saberá a outra, né? Obviamente que não viola o princípio da incerteza, porque meio de comunicação da informação andar mais rápido que a luz, porque se você mede uma partícula, obviamente que você vai ter que comunicar ao outro laboratório que está medindo a outra partícula, e essa informação ela vai ter que usar um canal clássico. Então você vai ter que ligar para o cara e falar, medir desse jeito. Aí ele fala, medir de outro jeito, então realmente elas estão entrelaçadas. Outra coisa também que é importante, não viola o princípio da incerteza, porque a incerteza está associada na medição das partículas, então vai continuar preservando o princípio da incerteza, mas a questão toda é que isso abre um leque de possibilidades tecnológicas. E eles foram laureados justamente por isso. Porque essas pesquisas impulsionaram a criptografia quântica e a comunicação e a computação quântica. Então esse prêmio Nobel que a gente discutiu nesse episódio de hoje, ele é uma pré-visualização, na verdade, tudo que a gente falou no episódio passado sobre a computação quântica foi todo embasado nesses estudos que eles ganharam o prêmio Nobel. Isso, porque o que acontece, né? Ele trouxe o emaranhamento em voga, né? O emaranhamento ele passou a ser uma figura importante. Antigamente, os físicos não davam muita importância para isso. Agora eu vou falar um pouco de computação quântica tentando ilustrar, né, como essas descobertas que confirmaram que o emaranhamento é um fenômeno que ele é inerente à mecânica quântica e é um fato, né? Ele não pode ser explicado por uma teoria de variáveis escondidas. É possível testar emaranhamento e não há variáveis escondidas associadas ao processo. É um fato na mecânica quântica. E aí o que acontece, né? Eu acredito que foi nos anos 50, o Richard Feynman ele fez alguns desafios. Vocês já viram falar dos desafios do Feynman? Não que eu lembre. Não, mas depois você deu uma pesquisada nisso, que é muito interessante, porque esses desafios de Feynman foram o que impulsionaram as pesquisas em nanotecnologia. Ele deu um impulso para o surgimento da nanotecnologia. Então ele faz um desafio para fazer a menor impressão. Tem uma série de coisas ali que eu não lembro exatamente, mas são um conjunto de desafios que ele joga para a comunidade científica. E uma das coisas que o Feynman fez que é muito importante, o Feynman foi um dos precursores da computação quântica. Pelo seguinte, o Feynman, ele foi o cara que ele teve a sacada. Ele falou, não, peraí, se eu utilizar um computador baseado em mecânica quântica para simular fenômenos quânticos, eu vou ter muito mais sucesso no meu tempo de computação. Então ele falou assim que ele jogou essa, né? Fenômenos quânticos poderiam ser simulados com mais eficiência num computador puramente quântico, porque as regras do computador quântico elas seriam diferentes do computador clássico. E aí os caras na década de 80, que realmente teve o start, né, na mecânica, no computador quântico, em desenvolvimento de algoritmos quânticos, né? Obviamente que não existia um computador, né? Eles não ficaram
Mas eles teorizaram algoritmos para fatorar números, para calcular, para fazer busca aleatória, calcular número primo. Então, esses algoritmos eles surgiram na década de 80, impulsionados por esses conceitos de mecânica quântica e paralelismo quântico. Porque o que é o paralelismo? É uma loucura isso, é fantástico, é difícil de explicar e de visualizar, mas na verdade não tem como visualizar, né? Você aceita que as coisas funcionam desse jeito porque a natureza ela se comporta desse jeito, né? Não é tipo, porque nós temos uma noção de mundo macroscópica, nós somos baseados no mundo determinístico. Então, esse indeterminismo quântico, ele é contraintuitivo. A maioria das pessoas... Na verdade, todo físico que eu conheço, que ele começa a estudar mecânica quântica, ele quer começar a brigar com a mecânica quântica. A primeira coisa que você tem, o primeiro instinto? O primeiro instinto que você tem é o seguinte: não, eu vou fazer um argumento que eu derrubo isso aí, cara. Porque isso não tá certo, as coisas não podem ser desse jeito. Mas aí o fato é que o que é o paralelismo, né? Então vamos pensar o seguinte: se você tem dois bits de informação, esses 2 bits de informação eles podem estar em 4 estados. 0, 0, 1, né? 0, 0, 0, 1, 0, 1. Só que esses 4 estados aqui, eles podem existir de uma única forma. Você pode fazer operações nesses bits que eles vão ser ou 00, ou 01, ou 10, ou 1. Você vai usar portas lá no seu computador, que ao atravessar essas portas, os bits, eles ocorrem o chaveamento, só que essas operações clássicas, elas não são reversíveis. Então, se você faz um chaveamento, você não consegue reverter esse chaveamento, você tem que montar um outro circuito para que ocorra a inversão. Só que na mecânica quântica, por causa do paralelismo, esses dois qubits eles podem existir em 4 estados simultaneamente. Porque tem mais liberdade, como é que é a palavra? Na verdade, o que você acontece? Você vai ter menos tempo computacional. Porque a partir do momento que 2 bits eles existem em 4 estados ao mesmo tempo, porque a base da função de onda é isso. A função de onda você tem um paralelismo, né? E a diferença é o seguinte: esses estados eles não são determinísticos, eles são probabilísticos. Então você vai ter uma probabilidade para que esses 2 elétrons eles estejam nesses 4 estados. Só que eles vão estar nesses 4 estados simultaneamente. A diferença do computador quântico para o computador clássico é que aí eu tenho os meus algoritmos, eles são estatísticos. Então, eu dou menos passos, mas eu consigo aumentar a minha probabilidade de resposta. Então, por exemplo, com a metade de passos, eu consigo chegar na minha resposta com 99,9% de probabilidade. E aí, se eu dou o 5º passo, essa probabilidade vai para 99,99999, entendeu? Então, eu consigo fazer uma busca aleatória, eu consigo fatorar um número primo com muito menos passos do que um computador clássico, justamente porque eu tenho este paralelismo. Só que esse paralelismo ele não é determinístico, ele é estatístico. Então, o número de interações que eu vou ter para obter a minha resposta, ela é estatística. Então, a minha resposta ela vai sair como uma probabilidade. Só que, obviamente, que quando você dá uma série de passos, você tem 99,99999, é 100. Acabou, é 100. Do ponto de vista matemático, é 100. E você tem a tua resposta. Então, esses trabalhos, eles culminaram a dominar essas técnicas de interação de fótons com a matéria, de controle de fótons, né? Como que eu faço um equipamento que eu posso produzir operações nos fótons, fazer com que os fótons mudem de estado, eu posso criar interação. Então, a base desses trabalhos aí que esses caras realizaram, elas deram surgimento a toda a computação quântica
moderna, né? Que até então é uma computação que ainda não está acessível a todo o público, mas obviamente que vai estar. Sem dizer que também estes conceitos estão associados à criptografia, porque a partir do momento que você produz uma partícula, ou duas partículas emaranhadas, somente os dois receptores eles vão ter acesso à informação. Então, qualquer um que interceptar, ele vai interagir destrutivamente no sistema e você identifica se tem ou não um espião no canal. Então, você consegue transmitir informação com 100% de segurança. Então, este o ponto principal aí do Prêmio Nobel. Então, galera, em resumo, esses estudos eles foram importantes para uma área que tende a avançar cada vez mais e daqui a pouco está chegando na nossa realidade. Aí para a gente acabar utilizando igual... É o que eu disse, me estranhou muito, porque esse experimento do Alan Aspect é importantíssimo, é muito importante para a teoria da informação quântica. Eu achei até que ele tinha ganho já. Uhum. Só que o que acontece é que é aquilo, né? Essas coisas, elas funcionam meio que em ciclos, né? Em um determinado momento um assunto está mais em voga, né? Então tem muito um apelo também, né? Em cima de premiação que... não, esse ano não dá para esse, porque esse assunto é muito... E acaba que o pessoal fica na fila, mas o Alan Aspect já tá velhinho, ele tinha que receber isso aí já, meu, senão... É que nem a questão do Stephen Hawking, né? O Stephen Hawking, no ano que ele morreu, foi o ano que a área de pesquisa dele recebeu o Nobel. Então, algumas acabam sendo bem tardias, né? O próprio Feynman recebeu também, né? Por contribuições na eletrodinâmica quântica. Não, a maioria dos importantes aí, eles receberam... Prêmio é um negócio complicadíssimo aí, meu. O próprio Feynman, ele fazia umas críticas muito ferrenhas a isso, né? Ele falou assim, eu não trabalho pesquisando para receber prêmio, não, meu. Acho que o cerne da pesquisa é justamente esse, né? Tipo, a gente fala pela galera que tá fazendo pós-graduação comigo, assim, nunca foi nenhuma discussão, nunca passou perto, assim, né? E o meu co-orientador no mestrado, o professor Vanderlei, que é professor da Unicentro, lá do nosso departamento de História, no ano que ele entrou na Unicentro, a tese dele foi premiada como a melhor tese de doutorado de 2012, se eu não estou enganado. Assim. E daí eu perguntei para ele, eu tirei sarro, falei assim, professor, o que isso tem de relevante no sentido de mudar a tua pesquisa? Ele falou assim, cara... Assim, para mim não muda nada, porque eu vou continuar trabalhando a mesma coisa, vou continuar pesquisando a mesma coisa, assim. Ele falou assim, eu entendo o reconhecimento, entendo a importância do reconhecimento, mas o prêmio o impacto dela ganha mais impacto, né? Tipo, a comunidade vai olhar mais para ela. Ela, a gente estava falando no começo do episódio, né? É uma vitrine. Ela, assim, o fato de ela estar. Você coloca ela junto com umas outras 4 ou 5 pesquisas e uma delas fica um pouquinho acima no sentido de, essa foi a premiada, mas você dá um destaque que eu acho importante porque estamos passando por um momento de muito negacionismo da ciência. Então, todo tipo de premiação, de reconhecimento, de oportunidade que a gente tem de fazer divulgação científica é válido, né? O prêmio, sim, óbvio que, por exemplo, os teus Nobel têm prêmios em dinheiro, tem a questão da medalha, enfim, da honraria, e é importante também, mas acho que assim, o que guia a ciência não é isso, né? Não sei se, quer dizer, não para todos, né? Tem algumas pessoas que talvez estejam nesse ramo para... mas eu acho que talvez se a pessoa buscar só o prêmio, ela não consegue fazer muita coisa, porque até atingir... mas assim, o que guia a grande parte dos cientistas não é a premiação, né? Eu acredito. Eu também acredito nisso aí. Eu acho que a maioria, é lógico. Eu tenho certeza que eles estão muito felizes pelo reconhecimento. Com certeza. Reconhecimento, com certeza. Mas que eu acho que eles não chegavam no laboratório deles pensando, peraí, vou fazer um experimento aqui para ganhar o prêmio Nobel. Isso não aconteceu, não. Acho pouco provável. Mas é interessante, né? O que eu acho que fica para essa conversa nossa é como a ciência ela avança de uma forma bem tortuosa, né? As coisas não... Então, um probleminha que o Einstein apontou lá atrás, até com erros conceituais,
que não foi dado muita importância no momento, porque havia erros conceituais e tal. Chamou atenção para esse novo fenômeno na mecânica quântica, que é o emaranhamento. Aí lá, quase 20 anos depois, um cara cria uma forma de testar isso. E aí depois, 30 anos depois, um cara lá na França, no seu laboratório, testa. E aí depois de 40 anos ele é laureado com o prêmio Nobel. Pois é. Andou devagarzinho e... Se você for olhar aí a linha cronológica desse assunto, ela tem quase 100 anos. De 28 para 22. Eu que nem sou da área, nossa, me sou muito interessante, cara, é muito massa como essas conexões científicas, assim, porque, professor, nós aqui somos História, Biologia, Química e Física, então não tem, assim, até os PIAs têm uma certa justificativa dinâmica de trabalho, mas as conexões que a gente vai construindo no decorrer dos episódios é um troço muito maluco. Um troço muito maluco. Assim. Muito legal. E assim, ver como... óbvio que são caminhos bem distintos, assim, né? Mas é impressionante como tem muita coisa que se aproxima nos campos de pesquisa, apesar dos temas e dos assuntos serem diferentes, as ferramentas de trabalho serem diferentes, assim, é muito não vou dizer o molde, mas a forma como a gente trabalha é muito próxima, assim esse cerne, a forma como a gente busca, a forma como a gente estrutura o conhecimento, né? E quando a gente consegue fazer esses paralelos de construção de debate é muito maneiro. Eu assim, tanto que quando o Lu falou dessa questão de a gente pensar, né, especificamente no Nobel de Física e tal, é uma linha de proximidade. Deixa eu dar uma olhada no que é mecânica quântica. Pô, aí você tem uma densidade de textos, de trabalhos, de explicações, remonta uma discussão de quase 100 anos. Né? Então, assim, eu entendo justamente a parte de a gente ter que se privar de, não vamos falar desse assunto, não vamos ter que podar aqui para a gente conseguir fazer algo mais enxuto, assim, mas, nossa, tem uma infinidade de coisas que a gente poderia ter debatido, pode debater num outro momento, assim, né? Que é fantástico. Eu acho que valeria a pena dar uma resgatada no César Lattes aí, que é um pesquisador brasileiro aí, que eu não sou especialista nele, mas é interessante, porque as medidas mesmo, cara, tem um conceito histórico, as medidas que ele fez lá na Bolívia, por causa da altitude, que ele tinha que pegar as partículas na altitude, né, Então tem todo um lance com a América Latina aí, né, uma influência, eu acho fantástico isso, né? Quando você começa a construir... Pode falar. Quando você começa a construir isso, eu acho bem legal, O pessoal da Doppel, eles, além das camisetas, eles também fazem divulgação científica na rede social deles. E eles fizeram um reel sobre a história do Lattes lá. Então, eu acredito que esse episódio saindo, esse reels deles vai ser um complemento bem legal pra gente soltar na nossa rede social, pra gente entender um pouco mais sobre a história do Lattes. Eu vou seguir lá eles lá, vou começar a seguir eles. Não que a gente não consiga fazer essa discussão, porque eu acredito que além do Lattes a gente pode trazer outros pesquisadores brasileiros. Eu acho que já fica até a ideia, né, para um próximo episódio aí, pra gente estar debatendo. Eu acho que é importante dar uma reforçada aí, que tem alguns pesquisadores brasileiros que contribuíram significativamente para a ciência mundial. E é interessante, né, porque esse tempo eu estava escutando Cartola, e o Cartola ele tem uma música de homenagem ao César Lattes, que ele diz, e aí a música justamente é uma crítica dizendo assim que o Brasil ele não é só referência nas artes, nós temos grandes referências na literatura e na ciência, né? E aí ele cita o César Lattes. Eu falei, cara, o Cartola tá ligado no César Lattes, né? O cara tem uma importância história significativa, né, Pô. Qual que é a música, professor, você sabe? Eu preciso... Depois você me manda um WhatsApp aí que eu... Beleza, daí eu vou deixar linkado pelo menos no YouTube, dá pra deixar o cardzinho ali com o link da música, quem quiser escutar. E aí ele cita mais um cientista lá que eu não lembro o nome, mas aí eu falei, cara, que loucura, né, Tipo, se ele tá ligado nisso, né, então acho que é importante fazer esse resgate aí. Eu acho que nós precisamos fazer esse resgate. E vocês aí, como divulgadores, têm que trazer esse resgate aí e mostrar que nós temos significância na ciência, assim. Sim. Isso aí.
Então, para finalizar, vamos agradecer todo mundo que assistiu a gente ou escutou, ou viu, onde tiver aí, porque o podcast é legal por causa disso. Você pode escutar fazendo qualquer coisa, lavando a louça, desenhando, só não pode estar no meio da aula ou fazendo uma coisa que você demanda a sua atenção. Até dirigindo você consegue, porque é como se fosse um programa de rádio. Então, aí, para vocês que assistiram até aqui, o nosso agradecimento, né? E se você é novo por aqui, já fica aquele reforço do que a gente já falou no começo. Segue a gente nas nossas redes sociais, Quark Podcast, no TikTok e no Instagram. E já deixa sua avaliação no Spotify ou se inscreve no nosso canal no YouTube, que a gente vai crescendo e vai levando a palavra da ciência para todo lado. Uma coisa que é importante, que o Luiz falou no episódio passado, que foi, né, como a gente está diretamente num Quark Tchau aqui, o nosso espaço ele é aberto para outros pesquisadores, para outros cientistas, para qualquer pessoa que faça ciência. Então, se você conhece alguém que tem interesse, que tem uma pesquisa legal e queira falar sobre isso, as portas do Quark estão abertas aí. Então indica ele ou fala para ele vir conversar com a gente, vem você conversar com a gente entrar em contato. Então a gente pode correr atrás disso e tá discutindo diversos assuntos que você queira ver e também é interessante para outras pessoas também, né? Então aqui o nosso Quark é um lugarzinho legal para a gente discutir sobre a ciência. Então eu acho que é isso, né? Professor, se quiser mandar um abraço para não, quem quiser. Eu agradecer vocês aí, cara, na última vez que eu vim aí, eu recebi um retorno muito, muito legal do pessoal que acompanhou. Achei que eu tinha falado um monte de bobagem, né, e tal, porque você fica naquilo e você vai falando, você acaba falando as bobagens mesmo. Mas esse é o legal do podcast. Então, mas eu fiquei muito feliz porque, cara, é o seguinte, é aquilo que eu sempre falo, eu sou um cara que nasci numa fazenda no interior do Paraná e, de certa forma, meu destino era trabalhar ali possivelmente num comércio local ou na prefeitura ou trabalhar numa fazenda. Não estou desmerecendo de fato algumas essas funções, elas são importantíssimas, mas o ensino público, a universidade pública, ela me abriu portas para eu trabalhar com aquilo que eu realmente gosto, que é a ciência. Eu sempre gostei de ciência desde quando eu me conheço por gente. Eu era aquele moleque curioso que ficava abrindo rádio, abrindo televisão, pegando brinquedo velho, estragando, né? Engenharia reversa. E isso, estraguei muita coisa. E minha mãe brigando e eu pentelhando lá, perguntando coisas que eles não sabiam responder. E um dia eu cresci e descobri que era possível estudar isso e vim para a faculdade. E, cara, é o meu maior prazer vir poder falar daquilo que eu estudei e inspirar pessoas, bicho. Eu acho que, de certa forma, o que a gente fala aqui, ele acaba inspirando pessoas nós precisamos de mais gente para ciência. E eu já dei até palestra em shopping, né? Você já até participou lá. Uhum. Então, onde me chamarem, eu vou, e vir aqui é um prazer, porque vocês conduzem de uma forma bem legal mesmo. E vocês estão de parabéns, molecada. Eu fico muito feliz em estar aí participando com vocês, velho. Molecada, porque não no sentido respeitoso, não, porque vocês são uma galera jovem aí que tá com uma proposta diferente. Eu tô ligado que isso dá muito mais trabalho do que vocês mereciam estar recebendo aí pelo que vocês estão fazendo, porque esse trabalho aí é bem interessante e eu sei que é um lance meio de paixão mesmo, e eu valorizo muito isso em vocês, e permaneçam fazendo isso aí, tá bom? Show de bola, professor. Obrigadão pelas palavras, né? Porque o senhor sabe que o senhor é uma inspiração aqui, pelo menos pra mim, porque quem não sabe, eu quase chorei abraçando o professor no dia da minha colação. Colação de grau, é verdade, meu. Então, é muito legal ter o senhor aqui, e eu acredito que, assim, na verdade, quando o senhor tiver alguma proposta, alguma ideia, algum assunto que o senhor queira vir conversar com a gente, que as portas estão sempre abertas pro senhor também.
Então, tem uma ideia aí, ó, pesada. Quero gravar um episódio sobre isso aqui. Vou estar toda semana ainda. Eu tô conversando com o Raul pra gente fazer um episódio sobre viagem no tempo. Porque o Raul, ele trabalha com a pesquisa de história em quadrinhos, ele faz análise das histórias em quadrinhos voltado para uma análise mais na parte social e tal. Mas a gente pode trazer essa parte da história em quadrinho também, né? Que nem tem o Flashpoint. Flashpoint é uma viagem no tempo. Podemos falar de Isaac Asimov, né, meu? Oi, ó. Pô, é um negócio que eu não domino tanto, mas li bastante coisa deles. Nós podemos fazer essa discussão aí. Inclusive nós estamos enfrentando problemas previstos por ele, porque Sim. Atualmente nós estamos usando muitas ferramentas que ele colocava nos seus livros de ficção. A Alexia, o que é, meu? Se você for ver a Alexia o GAD lá, né, que você se comunica por voz com ela, é muito parecido com os robôs que interagiam com os personagens dele nos contos, né? O carro, né? Quando você tem um carro autônomo, né, meu? Você tem uma série de dilemas aí a ser enfrentados que, porra, se me chamar, eu tô topando. Então, beleza, já ficamos com o gancho para um próximo episódio que a gente não... Aí a gente vai usar o professor então, não para... Eu acho que valeria a pena a gente, eu já tô me colocando no bolo aí, mas como a ficção científica, de certa forma, ela influenciou novas descobertas, né? Eu já tinha pensado nesse episódio aí faz um tempinho. Eu acho que é bem da hora a gente trazer. Você vai ver coisas aí que não são associadas, mas escrituras antigas, sabe? Coisas muito antigas que culminaram as pessoas olharem para coisas diferentes, né? Então já tá marcado a próxima volta do professor Paulo. Vocês sabem que vocês verem o título relacionado com esse assunto, o professor Paulo vai estar com o nominho embaixo. Beleza? Provavelmente. É isso aí. Então, Raulzito, obrigado. Professor Paulo, Galera, obrigado. Galera, brigadão. E a gente espera vocês. A gente espera vocês em um próximo episódio e até mais. Valeu. Valeu.